Encontrar o caminho certo para a educação dos filhos nos dias de hoje é a preocupação de todos os pais. Como fazer para descobrir o equilíbrio perfeito, sem ser muito conservador nem muito liberal? O que a gente passa para eles? O que é ético, o que não é ético? Como é que a gente faz dele um vencedor? Enfim, algumas respostas podem estar no novo livro da professora Tânia Zaguri, Educar Sem Culpa, a Gênese da Ética. E é com ela que eu vou conversar agora. A Tânia fez, com muito sucesso, o Sem Padecer no Paraíso, que foi um escândalo do ano passado, né? E o alívio das mães e tudo. E foi a partir dele que você chegou nesse. Foi, exatamente. Conta pra gente isso. Olha, esse livro começou assim, meio sem querer, porque a partir da publicação do Sem Padecer no Paraíso, eu comecei a ser convidada para dar muitas palestras no Brasil todo. E aí, sempre depois das minhas palestras, a gente faz um debate. E nos debates eu percebi, depois de algumas palestras, que as perguntas, as dúvidas dos pais eram muito repetidas, né? E aí eu comecei a grupar essas dúvidas, que acabou dando, então, 19 temas, que são os temas que eu trabalho nesse novo livro. E qual é a pergunta que estava presente em todas as palestras? Olha, essas 19 estavam sempre presentes, né? Agora, tem algumas que eu acho assim, que vale a pena, assim. que foi o prefixo e que me alertou, inclusive, para esse subtítulo, A Gênese da Ética, foi justamente a pergunta que me faziam os pais, né, a seguinte coisa, sempre perguntavam: ô Tânia, mas será que eu devo continuar? A minha dúvida é se eu devo continuar educando meu filho nos padrões morais que eu aprendi. Será que está certo isso? Será que ele não vai ser um bobão se eu continuar assim? E isso começou a me preocupar muito, né? Na medida em que a gente, paralelamente a todos os problemas que eu havia detectado no livro anterior, que é a insegurança e a culpa, né? Os dois sentimentos básicos da geração de pais de hoje, acresceu esse outro problema, né? O questionamento sobre a validade dos conceitos morais, né? Se eles deveriam continuar educando os filhos dessa maneira. Se dessa forma nós teríamos no futuro um vencedor, como o meu filho vai ser um vencedor ou vai ser um perdedor? Vai ser o bobão ou vai ser o esperto, da lei do Gerson? É, exatamente. Isso tudo antes de toda essa história de CPI, de corrupção, né? Porque o livro ficou pronto em julho, né, desse ano. E, quer dizer, eu comecei a escrever tem um ano. E, quer dizer, foi uma coisa assim incrível, né? A coincidência de estourar no mesmo período, né? Você vê como é que a coisa está tão, né? Estava para aflorar mesmo, era fatal isso, né? Eu acho que isso está afetando a família brasileira. Quer dizer, além dos problemas herdados, né, na nossa geração, devido a excesso de psicologia, excesso de preocupação com o pedagogismo, né? Tem esse agravante que é o contexto, né? A crise institucional, a crise das instituições. Então, na medida em que isso influencia a família começa a trazer para dentro de casa essas questões. Isso reflete na educação dos filhos, né? Eu vou te fazer uma pergunta bem de mãe, assim, sabe? Você que é filósofa, que é mestre em educação, me explica uma coisa, por que a gente tem tanta culpa? Eu coloquei isso no outro livro, né? E aqui também a gente trabalha bastante a culpa isso. A culpa, a meu ver, e pelos estudos que eu fiz, ela está diretamente ligada a um fato que é muito positivo, né? Não a culpa, o fato que gerou a culpa. É o seguinte: na medida em que a gente se conscientiza, através dessa vulgarização dos conhecimentos de psicologia e de pedagogia, de quanto os pais influenciam na vida futura dos filhos, eles começam a se sentir cada vez mais responsabilizados. Os nossos pais diziam muito uma frase que você deve lembrar também, que era o seguinte: ô menino, me obedece porque eu sei o que é melhor para você. Hoje nós somos a geração que praticamente diz para si próprio: eu não sei o que é melhor, eu não sei qual o caminho. Eles achavam que sabiam. Exato, e isso dava uma segurança. E a gente não sabe bandeira. Na medida isso. Que, então, quando mas os filhos também são mais sinceros, né, Tânia? Ah, não, mas isso evoluiu de uma forma positiva. Não fala, por quê? Né? Tem que ter uma explicação, tem que ter. Exatamente. E isso torna o trabalho da gente muito mais difícil. Claro. A gente obedecia sem questionar nada. Nossos filhos questionam tudo, né? Eu digo sempre que, enquanto nós ouvimos dos nossos pais a seguinte frase: meu filho, você me obedeça porque eu te dei a vida, eu que te botei no mundo. Hoje em dia as crianças dizem pra gente: eu pedi para nascer, você tem que fazer, né? Então a gente tem a culpa primeiro, da herdada dos nossos pais por ter nos posto no mundo, então a gente devia a eles sempre, né? A nossa conta estava sempre no vermelho. E agora os nossos filhos também nos botam como devedores dele, na medida que eles não pediram para nascer. Vamos ler para conferir, tá? Obrigada, Tânia, por você ter vindo. Obrigada a você.